Meus irmãos, a paz do Senhor, hoje, segunda-feira, 22 de junho de 2020, né? E o assunto de estudo desta semana da nossa Escola Bíblica Dominical, que é a lição de número 13, a última lição deste trimestre, ela vem falando sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Então, a nossa leitura diária desta segunda-feira, ela se intitula Todo cristão diariamente enfrenta uma batalha espiritual. O texto bíblico está em Efésios, no capítulo 6, e versículo 11, que lemos: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo aqui nos afirma claramente que eu tenho um inimigo e que você tem um inimigo. É um inimigo declarado, ele tem nome, e este inimigo não mede esforço para atingir o seu objetivo, que está escrito lá em João, capítulo 10, versículo 10. Eu digo isso por quê? Porque a gente, pelas ocupações da vida, acaba se esquecendo deste astuto inimigo. O apóstolo Pedro, em sua carta, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, ele diz que o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a quem ele possa devorar. Então, este é o rival do crente, né? O oponente que vem das trevas e que, além de outras armas, ele usa, né, de astutas ciladas, a fim de capturar, né, derrotar o crente, derrotar o filho da luz. Esta é uma guerra, meus irmãos, é uma guerra que não existe trégua. Porém, esta é uma guerra que não é só do filho da luz, mas ele é também uma guerra do Pai de toda a luz, né? Daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, com Cristo, nesta guerra, não há derrota, né? Então, o apóstolo Pedro nos alerta, dizendo: sede sóbrio, né, e vigiai, ou seja, mantenha todos os seus sentidos em alerta total contra esse inimigo, para não se tornar sua presa. Então, sabendo disso, o apóstolo Paulo, né, soma a vigilância, né, nos ensina, nos aconselha, dizendo: revesti-vos, né, vistam-se de toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. A armadura que Deus, né, nos dá, ela traz firmeza espiritual. Isto fala, irmãos, da nossa dependência de Deus quanto à armadura, né, mas fala também da nossa responsabilidade, né, de cada um no uso diário dessa armadura que Deus dá. Nosso Senhor Jesus, né, lá na tentação do deserto, né, ele provou que este inimigo não é invencível, né, desde que ele seja resistido com a armadura de Deus. Ele seja resistido com a armadura de Deus. Que durante o comentário, né, os comentários da leitura diária desta semana, né, vamos falar a respeito das partes, né, que compõem esta armadura que Deus dá para o cristão. Então, o Senhor Jesus, ele resistiu, né, e nas três últimas investidas do diabo, ele resistiu dizendo: está escrito, né? Então, o Senhor Jesus não deu chance alguma ao maligno, né? De modo que, como registra Lucas no capítulo 4, versículo 13, que o inimigo se ausentou de Jesus temporariamente. Isto é, por algum tempo. Por isso, então, o apóstolo Paulo nos ensina que, além de resistir, né, vestido com a armadura de Deus, devemos ficar firme, permanecer pronto. Isso porque o inimigo, ele volta a atacar com suas astutas ciladas. Tiago, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: portanto, sujeitai-vos, né, sejam submissos a Deus, resistam ao diabo,
e ele fugirá de vós, enquanto o nosso Senhor Jesus Cristo não voltar, né, e impor uma vitória completa sobre esse inimigo, né, esse inimigo aqui na terra, ele não se dará por vencido. Então, por esta razão, é que devemos estar atentos diariamente. Que Deus te abençoe e tenha aí uma ótima segunda-feira.